Boa noite. Mais uma oportunidade aqui de nós chegarmos novamente para com que esclareça, dar um balanço na eleição 2024 de Valparaíso de Goiás. E hoje aqui uma convidada muito especial, ex-candidata a prefeita Maria Evelônia, do Solidariedade, onde vai fazer um balanço geral e falar tudo o que aconteceu, que decorreu nessa eleição aqui de Valparaíso de Goiás, ela como candidata a prefeito de Valparaíso de Goiás. Boa noite, candidata. Ex-candidata. Boa noite, Etevaldo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham no programa Palavra Franca. E uma boa noite muito especial ao pastor Jaimilson, que é o âncora, né, desse programa. Então, fica aqui nosso agradecimento. Quero te agradecer, Etevaldo, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco de como foi essa experiência como candidata a prefeita. Muito obrigada. Eu vou aproveitar, vou falar agora como presidente do partido, né, da Solidariedade, e professora também, né, para agradecer aqui esses dias que eu fiquei aqui, o Jamilson me deixou aqui com essa responsabilidade. Hoje é minha última entrevista. Na próxima sexta-feira, o Jamilson vai voltar de novo com o seu programa, criado e idealizado por ele. Parabéns, Jamilson. Eu tenho certeza que você vai voltar com a força total. Muito obrigado pela sua oportunidade. Olha que honra, hein? Eu participar do programa onde você ali coroa, né? Vai fazer a coroação do seu, né? Do seu tempo como apresentador. Uma honra, viu? Obrigada pelo convite. E também é uma honra fazer minha última entrevista com a senhora. Obrigada, né? obrigada. Porque aqui nós vamos passar esse momento com você que está aí nos assistindo e também participando e agradecendo a sua audiência. Ex-candidata Maria Evelônia, do Solidariedade. Fale para nós, os nossos telespectadores estão aí, na sua audiência, como que foi? Faça um balanço geral, pela primeira vez, colocando o seu nome para prefeito de Valparaíso de Goiás. Etevaldo, as pessoas que estão aí nos acompanhando, que vão nos acompanhar posteriormente, primeiro dizer que tenho muita gratidão a Deus, né? Porque tudo que nós fazemos é bom quando nós temos a convicção de que Deus nos acompanha e que Deus está ali tomando todos os cuidados e providências. Então, Deus foi conosco em todo o tempo. Agradecer também a equipe, né? A equipe Maria Evelônia, formada por pessoas que tem um espírito de democracia, que tem um espírito de renovação, de mudança de verdade, pessoas mais jovens na política, outros com muita experiência em política, e assim quero agradecer a cada um que fez parte de toda essa trajetória com Maria Evelônia. Agradecer também a cada eleitor, foram 8.056 votos, e eu quero agradecer a cada um que saiu da sua casa e foi acreditando em Maria Evelônia e doutor Marcelo Sorriso. Nosso muito obrigada. Mas também, Etevaldo, acredito que é importante agradecer mesmo aqueles que não votaram, mas que nos respeitaram durante o processo, que nos deixaram entrar nas suas casas, seus comércios, que nos encontraram na rua naquele momento da campanha e foram sempre respeitosos conosco, não houve nenhum incidente, nenhuma situação em que nossa candidatura fosse exposta do ponto de vista físico ou do ponto de vista moral. Então, quero agradecer a todos. Mas também dizer, Etevaldo, que não é fácil uma mulher candidata. Nós já temos leis, isso é importante, mas ainda é muito difícil uma candidatura feminina. Então, hoje, eu faço isso também por mulheres que, posteriormente, queiram vir candidatas. Eu sou a primeira mulher da minha família a ter um curso superior. Hoje, na minha família, tem médicas, inclusive hoje é o dia do médico, parabéns a todos os médicos, parabéns ao meu tio, João, que é médico, a minha prima, Lívia, que é também médica, todos os médicos de Valparaíso, né? Especialmente o doutor Alessandro, que é um amigo, que eu tenho muito reconhecimento pelo trabalho
que vocês fazem. Então, Etevaldo, hoje a minha família tem advogados, médicos, engenheiras. Isso nem traz nenhum tipo de preocupação para elas, porque terminou o ensino médio, sabe que vai para a faculdade. Mas quando foi a minha vez, era reunião de família, era alguns contrário a isso, até porque eu tive que sair da minha cidade para poder estudar fora, né? Para poder ir para outra cidade estudar. Então, alguém precisa ter essa coragem de abrir caminho para outras pessoas. Eu acredito que a candidatura de Maria Evelônia, ela também é um movimento de abrir espaço para outras mulheres que queiram vir candidatas no futuro, né? Mas também dizer que não é fácil uma candidata que não tem padrinho e nem tem madrinha, né? Nós estávamos aqui e eu fiz uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa mostrou que, na verdade, quem nós estávamos enfrentando era um prefeito reeleito e uma deputada federal. Não era necessariamente os candidatos dessas pessoas. Nós estávamos enfrentando, eram essas figuras. Então, você já começa a perceber o quanto que essa eleição, ela se tornou uma eleição difícil. Foi uma eleição em que a equipe Maria Evelônia, o grupo Maria Evelônia, mostrou muita determinação. Porque, primeiro, tivemos a dificuldade de conseguir um partido, porque todos os partidos já tinham ali algum alinhamento com essas figuras políticas, que é normal ter, porque já estão há muito tempo no cenário político. Alguns, 20 anos, né, 16 anos, 20 anos, cada um ali já com seus alinhamentos. Então, primeira dificuldade é conseguir um partido. E eu sou muito grata ao Solidariedade, que foi um partido que honrou do ponto de vista de não tirar legenda, né? Manteve essa legenda, mesmo que em alguns momentos tenham sido provocados a não cumprir isso conosco, mas mantiveram. E eu tenho muita gratidão à seriedade com que as lideranças, tanto estadual quanto federal, se comportaram conosco. Então, passado essa dificuldade de ter um partido, nós tivemos que organizar esse partido em questão de dias. Foi questão de dias para organizar uma nominata, para organizar um modelo ali que pudesse ir para uma eleição. Depois, foi conseguir outros partidos que pudessem compor conosco. E aí, mesmo sendo uma quantidade pequena, porque nós conseguimos 3 partidos, a senhora iniciou com 4 partidos. Nós começamos Solidariedade, o AGI, Partido da Mulher Brasileira e o PRTB. São 4 partidos. 4 partidos, né? Então, o que acontece? Quando a gente inicia nessa coligação, os 2 grupos existentes vieram em busca desses partidos. Tanto é que o nosso vice é chapa pura. O doutor Marcelo Sorriso era um candidato a vereador dentro do Partido Solidariedade. Então, você já começa aí a primeira dificuldade. Alguns diziam, olha, ela vai desistir. Como é que vai ser? Não tem nem vice. E aí foi quando esse grupo reuniu, esse grupo pactuou, concordou da retirada da candidatura de um vereador. Preparado, já estava ali fazendo campanha já, né? Exatamente, para que pudesse ser o vice. Então, ali a gente mostra a nossa união, ali a gente mostra que nós realmente não íamos baixar a cabeça. E nós fomos para a disputa. Passado esse obstáculo, nós começamos a passar as dificuldades que é próprio de um grupo que é menor, que um grupo que não tem recursos financeiros, porque nós estamos falando de 2 máquinas. A máquina da Prefeitura Municipal
e a máquina da Câmara Federal. Aí é muito pesado, né? E nós não temos cargos comissionados, nós não temos nenhum vínculo empregatício em que essas pessoas de alguma forma devam um favor. Não, todas as pessoas que estavam conosco são pessoas que estavam ali porque queriam estar. Eu sou muito grata porque nós tivemos pessoas que são empresários, pessoas que têm suas empresas, que têm seu dia a dia e abriram mão por 30, 40 dias para estar numa campanha. Olha o quanto que essa campanha foi interessante do ponto de vista do quanto que as pessoas acreditam naquilo que estão fazendo, naquilo que estão construindo. E foi construído um alicerce. Então, mesmo com uma equipe pequena, nós deixamos marcas muito importantes. Nós fizemos a nossa primeira caminhada, deu em torno de 1.000 pessoas, mas 1.000 pessoas que queriam estar ali. Não eram 1.000 pessoas que tinham uma obrigação de estar ali. Aquelas pessoas só estavam ali porque queriam estar ali. Esse foi o primeiro evento. Depois, nós fizemos uma carreata histórica, uma carreata que juntou 2.700 carros. Foi no dia que o Bolsonaro esteve aqui. Exatamente. Apoiando a sua candidatura, né? Exatamente. Então, assim, nós deixamos uma marca para o entorno sul, a maior carreata que já houve na história. Depois, nós fizemos, estou citando alguns eventos pontuais, que esses foram os que mais mostrou a união do grupo e o quanto, mesmo sendo uma equipe menor, é formado por pessoas muito aguerridas. Depois nós fizemos um evento de uma caminhada em que, por conhecerem qual era nosso percurso, assim como nas outras vezes, marcaram um evento que coincidia com o horário e o local que nós também tínhamos marcado o nosso. E ali nós não aceitamos mudar itinerário, nós não aceitamos e nós ficamos posicionados até que abriram espaço para que nós pudéssemos passar. Então, tivemos momentos muito importantes de mostrar que essa equipe é uma equipe respeitosa, é uma equipe que segue um planejamento, mas que não cede para qualquer força contrária que seja. Então, foi mostrado isso desde o início, né? Tanto que quando você decide ser candidata, por mais que tentaram tirar alguns partidos seus, mesmo assim, a senhora realizou um sonho seu, vir cabeça de chapa até o final, porque o Partido Solidariedade segurou a sua legenda, tá certo? Como que a senhora teve momento de a senhora falar, poxa, não vai dar? Teve esse momento? Claro, muitos momentos em que... Qual foi esse momento crucial que a senhora fala, puxa vida, nós conseguimos? Foi lá na hora da convenção? A convenção foi um momento assim muito, muito chave. Por quê? Porque ali, quando nós subimos, nós íamos apenas com um partido. Nós só tínhamos o partido que era o nosso, era o Solidariedade, porque ali todos os demais partidos estavam judicializados. Então só sobrou o Solidariedade? Exatamente. Porque... Então ali, poucas pessoas teriam a coragem que a nossa equipe teve. E por que eu falo de equipe? Porque não era a coragem de Maria Velônia, era a coragem de um grupo. Porque também Maria Velônia é uma candidata do grupo. Maria Velônia não é o grupo. Sou uma candidata do grupo. Se o grupo entendesse que não tinha coragem, que não tinha fôlego ou qualquer outro que fosse o entendimento, tinha que recuar. Não é uma decisão unitária, não é a decisão de uma candidata. Inclusive, a decisão da candidatura, ela é uma decisão de um grupo que era insatisfeito com eu ter sido vice na eleição passada, e esse grupo dizia, agora
a senhora tem que ser a nossa candidata. Então, assim, eu não sou candidata de mim mesma. Eu não fui candidata porque eu queria ser candidata. Ao contrário, eu sou uma pessoa que sou servidora pública, eu não vivo da política. Eu tenho pessoas que caminham comigo, pessoas que acreditam que o meu nome é o nome para ser a candidata. E aí, dentro dessa construção, são essas pessoas que decidiam, vamos sim para a convenção. E nós tivemos uma convenção que teve em torno de 3.000 pessoas presentes. Muito bom, né? Com muitas autoridades ali participando. Então, ali a gente vai mostrando o quanto que esse grupo vai superando. Ao outro momento, foi quando o próprio grupo decide e escolhe o vice dentro da nominata de vereadores, porque ali também não foi uma decisão de Maria Ivelônia, não foi uma decisão da candidata, foi uma decisão de um grupo, foi chamado ali todos os candidatos a vereador, todos, para que tomassem essa decisão coletivamente. Se ali o grupo tivesse dito, não temos mais candidata a prefeita, nós só vamos ter chapa de vereador, porque nós não aceitamos tirar um vereador da nominata. É uma decisão do grupo. E foi tomada uma decisão coletiva. Tanto é que nós tínhamos várias pessoas dentro do grupo que podiam ser o vice, já que nós estávamos falando de tirar dentro do próprio grupo, de uma chapa pura. Várias pessoas poderiam. E o grupo acordou que fosse doutor Marcelo Sorriso. E aí, por N motivos, doutor Marcelo Sorriso já foi candidato na eleição passada, doutor Marcelo Sorriso tem muita experiência com a questão política, né? Enfim, e eu quero aqui ressaltar, né, diante de todos vocês que estão nos acompanhando, da honra que foi e que é caminhar com o doutor Marcelo Sorriso, né? Foi um vice-prefeito, um candidato a vice-prefeito extraordinário, que assim como eu, não tem preguiça. Nós andamos em todos os bairros. Ele com um princípio de pneumonia, né? E trabalhou. Eu, em um determinado momento da campanha, tive uma bactéria no olho e em momento nenhum deixei de fazer todo o percurso, todo o planejamento que tinha sido feito. Então, quero deixar muito claro que foi uma excelente escolha do grupo escolher doutor Marcelo Sorriso como o candidato a vice-prefeito. Eu quero dar um abraço aqui para a Sandra Miranda, que está aí nos assistindo também. Um abraço, Sandra. Israel Luiz, futuro prefeito de Vovó de Goiás. Jefferson. Oi, estou aqui. Tudo bem? Jefferson está aqui. José Alves está aí. Sempre José Alves está aí. José Alves é um querido, né? Lá do setor Lindalva de Melo também, boa noite. Dona Lindalva, um abraço. Marcelo Sorriso, Marcelo, um grande abraço para você. Tá aí, a prefeita falou, e mais um abraço. Você é o nosso colega que volta de novo para a diretoria da ação comercial. Estamos lhe aguardando lá. Um abraço para você. Foi intimada, hein, doutor Marcelo? Foi intimada. Estamos aguardando você lá. Né? Aqui também tem o Alfredo. Alfredo tem uma história linda na questão do esporte, né? Somos espelhos com a opção que escolhemos, o que quisemos refletir. Forte abraço a todo mundo. Marcelo Sorriso. E assim depois nós vamos dar boa noite. O Léo daqui também do Val. Léo, boa noite. Jefferson. Um abraço, então, Jefferson. Marcelo Sorriso. Grande abraço mais uma vez para você. Hoje, presidente, volta de novo agora, presidente de Solidariedade. Continua no partido, está pensando mudança, como que está daqui para frente, o futuro, e agora volta de novo a trabalhar, né, Brasília? Já voltei, acabou a licença. Acabou a licença? Já voltei. Aí as coisas começam, né? Uhum. Como que está a sua vida daqui para frente, como pré-candidata a deputada estadual ou federal do segundo tempo?
Eu acho que você andou conversando com o Marcelo Sorriso, né? Não, Marcelo. Eu vi você falando isso. Estou achando que você deve ter conversado com o doutor Marcelo Sorriso. Mas, assim, Etevaldo, o que acontece? Eu estou presidente, né, do Partido Solidariedade, ainda não tive uma reunião presencial com o presidente estadual, nem com o presidente nacional. Nos falamos por telefone. A avaliação deles é que foi uma eleição exitosa do ponto de vista do partido, né, da visibilidade nunca tinha que acontecido. Foi dado. Um partido só, 8 mil votos é muita coisa. Então, assim, do ponto de vista de visibilidade foi importante para o partido, mas eu ainda aguardo essa reunião com o presidente, até porque algumas cidades têm segundo turno, né? Então eu acredito que eles ainda precisam desse tempo para se organizarem e acredito que em breve serei chamada para conversar e falar sobre o futuro, né? Por enquanto, ainda nós estarmos percorrendo Valparaíso no sentido de agradecer as lideranças que nos apoiaram, agradecer e revisitar algumas instituições que nos apoiaram. Então, esse tem sido o nosso percurso. Então, você não parou? Nem um instante. No dia seguinte, já estava visitando, fizemos uma caravana, né? Uma caravana da gratidão. Também foi um evento muito marcante, muito importante, até porque a gente nunca consegue ir na casa de todo mundo que a gente foi. Então, quando você faz a caravana, você está ali fazendo esse movimento de demonstração de gratidão, né? Mas ainda estou indo aos bairros para fazer esse agradecimento, assim como o doutor Marcelo Sorriso também está indo fazer os agradecimentos para aquelas lideranças que vieram por conta dele, né, e que uniu forças. Então, a gente está fazendo esse trabalho. Outra coisa vamos falar dos 8.056 votos. Quando, nas eleições passadas, falam-se dos grupos, na realidade, não sei se existe dois grupos ou um grupo, mas que o fato ocorrido nessa eleição de aparecer a senhora como candidata e teve essa expressividade de voto com um partido só, torna a senhora acredita que agora não exista mais a polarização? Como a senhora acha isso? Não existe. O que existe agora são grupos políticos. Então, tem 3 grupos agora. Exatamente. O que existe é isso na cidade. Claro que cada um com a sua proporção. É natural que quem tem cargos tenha um maior número de pessoas, mas isso não significa que essas pessoas são grupo. Porque uma coisa é você estar em cargo, outra coisa são pessoas que realmente fazem... Querem uma mudança. Né? Querem uma mudança. E no caso, a senhora trouxe essa... Então, assim, é muito... E eu venho de uma experiência de já ter cuidado do Brasil inteiro. Então, assim, faz assim, pega todas essas figuras que estão, que representam os grupos, e tira todos os cargos. Tira todos. Zera tudo. Aí você vai saber quem realmente tem grupo, né? Porque quando uma pessoa tem pessoas que andam com ela e não tem cargo, e não tem pagamento para isso, estão ali porque estão em busca de uma construção futura. Isso é uma coisa. Quando você foi o seu caso, né? Foi o meu caso. Que quer uma mudança, existe agora, por exemplo, se você for basear 61% que ele ganhou, 41 mil, né? Votos. Sim. É quase 1/4 da população que quer uma mudança. Foi o caso de 8.056 votos. Isso já é um grande início. A senhora, no caso, se vier candidata, naturalmente, como a senhora já falou para mim, já está trabalhando. Então, continua o trabalho, e como a senhora quer preservar essas
pessoas que vieram lhe apoiar nesses 4 anos, ou daqui 2 anos a mais? Como a senhora quer fazer isso? Nós vamos continuar nos reunindo, né? Nós vamos continuar fazendo as coisas de forma coletiva. Inclusive, essa questão de candidatura, ela é uma decisão que ela tem que ser dessas pessoas que são os líderes do grupo, porque dentro de um grupo é normal que tenham pessoas ali que são as que lideram e são as que ajudam nas decisões. Então, assim, ninguém pode dizer que é candidato sem esse grupo pensante, né, esse grupo que compõe ali as decisões, escolher quem é o candidato. Porque quando a senhora fala em grupo, por exemplo, a senhora teve muito apoio externo do Distrito Federal, e pesado. Ex-presidente da República, primeira-dama, senadora, vice-governador do Distrito Federal, e de Goiás a senhora não teve tanto apoio. Então, quando a senhora fala de grupo, eles podem dar sustentabilidade para a senhora, para que a senhora possa levar esses 8 mil votos para próximas eleições. Como que a senhora está vendo esse tipo de grupo? Como que a senhora vai ter apoio, vai apoiar eles lá, porque eles também vão ter uma eleição lá. Sim. Né? Apoiar a senhora aqui, naturalmente, né? É assim que é campanha, um apoia o outro. Como que a senhora está vendo esse apoio do Distrito Federal e não mais de Goiânia? Não, mas eu acredito que também existe um apoio de Goiás, não de Goiânia, mas de Goiás, né? Existe esse apoio, sim. Inclusive de deputados do nosso partido, pessoas que estiveram na cidade, estiveram em momentos ali, dando essa sustentação, dando esse apoio. Então, isso é notório. Que eles também honraram, né? A sua... Honraram, né? Sim. Mas quando eu falo de decisão de grupo, eu nem falo dessas lideranças políticas. Eu falo das pessoas mesmo do município. São pessoas que caminham comigo e que são as que decidem como nós vamos caminhar. Então, por exemplo, Dr. Marcelo Sorriso é alguém que compõe esse grupo e ele é uma das pessoas que tem que ajudar nessa decisão. Você imagina, por exemplo, se o grupo conversa e ele é o candidato, né? Se o grupo conversa e o pastor Jaimilson é candidato. Enfim, nós temos pessoas, né, que já estão conosco há muito tempo e que são as pessoas que toda vez que é para ser tomada uma decisão, tomam essa decisão coletivamente. Então, não dá para falar de candidaturas sem ouvir essas pessoas. É elas que vão dizer, vamos ter um candidato a deputado? Sim. E se sim, quem é? É assim que funciona, né? Então, ninguém é candidato a si mesmo. Você é candidato a partir assim, de uma convergência. Por exemplo, a candidata que é deputada atual, ela pode ter feito uma campanha também para já, no caso, a candidatura dela, né? Ou ela fez realmente, ela quis fazer realmente prefeito. Então, a mesma coisa a senhora veio pela primeira vez candidata a prefeita. A senhora fez uma grande diferença, deixou muitas pessoas preocupadas, deixou o grupo atual super preocupado, e a senhora sai com 8 mil votos com um partido. Tem muita chance de a senhora vir a candidata a deputada. A senhora não acha isso, não? Mas isso é natural. Mas desde que haja esse entendimento das pessoas que caminham comigo. Eu insisto em dizer que Maria Ivelônia, ela não é candidata de si mesma. Ela só é candidata a algo se houver o entendimento do grupo político de Valparaíso e se houver apoio de grupos externos, porque também não dá para ter uma candidatura em que você não tem apoiadores de lideranças políticas, você não tem apoio de lideranças políticas, você precisa ter. Só que antes desse apoio de lideranças políticas, você precisa primeiro conversar
do que eu chamo conversar dentro de casa, né? Você precisa pegar essas figuras, essas pessoas que continuam ali caminhando com você, para que elas digam, é o momento, não é o momento, vamos apoiar alguém. Essa mesma força que teve para fazer 8.000 votos é a mesma força que pode dar para um nome que venha candidato, se entender que não é para tirar do próprio grupo, e aí, em contrapartida, esperando para que no futuro receba esse apoio de novo. Então, são coisas que ainda serão muito, né, conversadas. A senhora, eu conheço a senhora já há muito tempo, né, trabalhando com a política, apoiando aqui, apoiando ali, e agora realmente aconteceu. A senhora sai de uma campanha que não foi fácil, né, como a senhora terminou de fazer, um partido só, muitas pessoas não querendo que a senhora saísse candidata, a senhora saiu, claro que quando a senhora entrou, como que é ser candidata, como que é ter uma cabeça de chapa, como que é isso? A senhora não sabia, agora a senhora já sabe. Sim. Né? A senhora faria a mesma coisa se por acaso daqui a 4 anos a senhora vier candidata? Ou faria diferente? Eu volto a dizer que assim, eu sou aquela líder que eu faço o que é o entendimento do grupo. Se o grupo entende que precisa avançar, a gente avança. Se precisa regredir, dar um passo para trás para esperar, eu também sou disposta. Então, se tem uma coisa que eu tenho na vida é coragem. A única coisa que eu tenho medo da minha vida é de perder minha salvação. É por isso que eu cuido dela todo dia, né? Não tenho medo de nada. Então, assim, só não sou aquela pessoa de fazer as coisas pela própria vontade. O líder, o verdadeiro líder, ele não faz as coisas por ele mesmo. O verdadeiro líder, ele faz pelo grupo. Então, se tem que morrer, morra pelo grupo. Se é para se fortaleça pelo grupo. É assim que eu enxergo a questão da liderança. Porque se for para alguém dizer que é líder e fazer suas próprias vontades, então ela não precisa ter um grupo. Ela pode fazer. Eu. Ela pode. Então, assim, por exemplo, eu não acredito. Eu não acredito em grupos em que tudo é em volta da mesma pessoa. Primeira coisa, um grupo ele só tende a se fortalecer se ele for fazendo com que pessoas possam também ir se tornando figuras importantes ali dentro. Então, por exemplo, se nós elegemos um deputado ou uma deputada no grupo, é importante que em outro pleito a gente já consiga eleger vereador, prefeito, prefeita, e ali outras pessoas vão também tendo espaço, assumindo presidência do partido, presidência do movimento de mulheres, assumindo presidência do movimento de juventude, mas você precisa fazer com que exista o fortalecimento de outras lideranças dentro do próprio grupo. Aí você pode ser líder. Quando você é líder e que você percebe que tudo gira em torno desse líder, a tendência desse grupo é não aguentar muito tempo. Aguenta um período, mas não aguenta muito tempo. Fura, né? Chega uma hora que você fica cansado de dizer como que é isso. A pessoa é tudo? Tudo é ela? Tudo é aquela pessoa? Não. Então não existe. Não existe. Né? Então existe a gente tem que começar a fazer Jaqueline essas pessoas... aqui, falando o seguinte. Jaqueline, tem uma boa equipe para trabalhar todos os bairros, cidades. Jaqueline fala isso. Oi, Jaqueline, obrigada, viu, pela sugestão. Santos está de volta. Antônio Batista fala o seguinte: esta é a prefeita Maria Velônia, uma campanha sangue puro, sem padrinhos políticos, disputando com a máquina, foi um bom resultado. Você tem nome de Vó de Goiás. Obrigada, muito obrigada. O Batista tem mais um programa, Marcelo Suíço, cumpriu meu propósito, mas continuarei lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Forte abraço.
Outro. Carmeline fala o seguinte: parabéns, grande mulher. Precisa de mais mulheres assim na política. Sandra, não existe líder que seja a quarta pessoa na Suprema Trindade. Então, Sandra, um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Voltando aqui, Marcelo Sorriso foi um grande companheiro seu, né? Sim. Eu lembro que o Marcelo chegou aqui também para nós, falou o seguinte: eu não quero mais ser político. Uhum. Se ele não quer mais ser político, ele lançou, eu vou insistir nisso, Marcelo, como pré-candidata a deputada. E aí? Se o povo quer, a senhora falou que é movida pelo grupo. E aí? Sou movida. Como a senhora fala isso? Se for uma decisão que a equipe tenha, eu estou à disposição. Mas primeiro nós vamos fazer uma reunião quando passar esse período aí de segundo turno, né? Porque algumas pessoas também foram para outros municípios para apoiar. Enfim, quando a gente fizer essa reunião, aí nós teremos esse momento dessa conversa com as pessoas que são, vamos dizer assim, os cabeças da equipe para discutir e para tomar uma decisão, né? Claro que a sugestão do Marcelo é uma sugestão que a gente respeita muito. Ele é uma pessoa que nós respeitamos as orientações dele e ele é uma das pessoas que fazem a liderança desse grupo. Então, né, meio que se ele dá a missão, a gente tem que cumprir, né? Mas temos que nos reunir com outras pessoas ali para que o Marcelo possa dar os motivos dele, possa estar ali debatendo e precisa ser algo convergente, né? Porque você já fez agora, querendo ou não, um grupo aqui no Valparaíso. Uhum. Criou-se um grupo. Sim. E esse grupo não pode parar, né? Não. Tem que dar continuidade, seu trabalho e tudo. Sim. Só que, geralmente, quem ganha uma eleição, se ele for um bom anfitrião, sei lá, ou um bom líder, ou um bom político, ele vai convidar todos. A senhora já não pensou nisso? Por exemplo, o próprio candidato que ganhou, ele convidar para conversar, a outra para conversar, para com que tenha um grupo para trabalhar pela sociedade de Valparaíso? Como a senhora vê isso, se caso a senhora for procurada? Não, eu acredito que Valparaíso, pelo modelo que os grupos de Valparaíso se comportam, não existe espaço para esse tipo de alinhamento, de acordos. Eu não consigo enxergar dentro de Valparaíso esse modelo. Não Vai consigo. ser um grupo totalmente diferente, porque sai um prefeito, foi primeiro vereador, depois prefeito, foi reeleito e fez a sua sucessão. Sim. Ele sai forte, querendo ou não. Sim. Talvez, estão falando, talvez vá para um vice-governador, eu não sei, o governador, estão falando isso. Como a senhora vê agora a política, como que ficou no Valparaíso, para com que os eleitores saibam que Valparaíso não é mais aquela cidade dormitório. Como que a senhora vê isso? Teve 3 grupos, vamos colocar assim, 3 grupos agora. Como que a senhora pensa nesse novo momento de Valparaíso de Goiás? Não é mais aquele Valparaíso dormitório? A senhora vê um avanço nisso? A senhora que andou nesse município todo sabe o que precisa, o que está faltando, tanto que a senhora traz uma grande mudança em seu slogan. Eu acredito, Etevaldo, que começa esse modelo, mas ainda é uma realidade que a maioria dos moradores de Valparaíso dependem de Brasília. Quase mais de 200 mil habitantes. 97 ainda são eleitores de Valparaíso. Quase 100 mil habitantes não ainda trocaram o seu título para cá. Isso todo mundo perde, só não acha isso, não? Sim, com certeza. As pessoas perdem muito com isso. Eu acredito que ainda demora alguns anos para que a gente consiga fazer essa mudança. Sabe por quê? Durante a campanha, uma das coisas que eu ouvia de justificativa
para não terem mudado o título para Valparaíso. Exemplo, não tem atendimento na saúde pública de Valparaíso. Então, eu tenho mais facilidade em Brasília. Não tenho atendimento para o meu filho que é autista. Eu tenho que ir buscar em Brasília. Não tenho aqui um atendimento com relação a programas social. Então, eu busco em Brasília. Então, a justificativa da maioria das pessoas é que, tendo o título de Brasília, podem se utilizar das políticas públicas de Brasília. Então, não tem interesse de mudança. Ainda é uma realidade em que primeiro tem que qualificar as políticas públicas de Valparaíso para que essas pessoas se sintam seguras e venham realmente e efetivamente colocar os seus títulos aqui. Não adianta só falar do ponto de vista de que, mas você tem que votar no lugar que você mora. Não, você tem que dizer, não, você tem políticas públicas de qualidade aonde você mora, então você pode ter segurança suficiente para viver aqui e votar aqui. Então, enquanto não houver uma política pública voltada para tudo isso que a senhora falou, então vai acontecer sempre isso. Vai acontecer sempre isso. Isso quem perde é a população. E quem perde é a população. Claro que é inegável que o comércio de Valparaíso se desenvolveu, gerou emprego. Então, muita gente que ia para Brasília trabalhar, hoje consegue emprego em Valparaíso. Agora, ainda não na quantidade que Valparaíso precisa. Tanto que a mão de obra hoje, aqui é muito precária. Eu que sou empresário, eu sei disso. Precisa de um vendedor, você não encontra. Né? Então isso, a senhora acha que, inclusive está no seu programa, a capacitação. Sim. Né? E o primeiro emprego também, que seria muito importante. Dar o primeiro emprego às pessoas, dar oportunidade àquele jovem que quer trabalhar. Exatamente. E aí, a senhora vai para Brasília, trabalha em Brasília, né? Trabalho na Santa Maria. Santa Maria, né? Uhum. E como que a senhora está fazendo, trabalhando e continuando esse trabalho seu aqui? Porque querendo ou não, a senhora está falando que está visitando todo mundo, né? Isso, eu trabalho por escala, né? O meu trabalho é um trabalho que eu tenho um atendimento, né? Eu sou uma assistente social de formação e sou servidora que atende adolescentes em conflito com a lei. Então, a minha lotação é em Santa Maria. Ali naquela, como é que fala? Não, é uma unidade para adolescentes. Ali é sistema penitenciário. E aqui no Valparaíso, a senhora está pensando fazer alguma ação social, alguma coisa assim? Eu já faço, né? Isso eu faço sempre. Isso tem que ser. Isso eu faço sempre. A população tem que ficar sabendo. Né? Porque às vezes as pessoas gostam de criticar, mas não sabem o seu trabalho. Eu tenho certeza que quando a senhora foi secretária nacional, eu tenho certeza absoluta que a senhora deve ter trazido alguma coisa para cá, para Valparaíso. Mas isso não foi tão divulgado. Como a senhora está pensando em fazer isso? O que a senhora já fez para mostrar à população? O seu trabalho já está aqui. Só para você ter ideia, 72 mil pessoas de Valparaíso que recebem o Bolsa Família de R$600 foi fruto do trabalho, do meu trabalho. Quando eu iniciei como secretária nacional, o Bolsa Família era de R$280. E ali, atendendo uma solicitação do presidente Bolsonaro, que sempre se preocupou o cidadão ter comida na mesa, nós fizemos cálculos para que aumentasse o valor. Então, hoje, então, de 100 e tal, manter para de 280 foi para R$600. Então, isso foi decisão que não é uma decisão municipal. Quem aumenta o Bolsa Família, que na época se chamava Auxílio Inclusão, era um auxílio, né? Auxílio Brasil, não é uma decisão municipal, nem é uma decisão estadual, é uma decisão nacional. Você tem ideia, em 2022, fruto da minha assinatura, veio 1,8 bi para Valparaíso. Quem foi o senador
quem foi o deputado que mandou tanto recurso como eu mandei para Valparaíso em um único ano? Eu tenho certeza absoluta que a população não sabia disso. Então, mas agora está sabendo porque o programa Palavra Franca leva até você essa informação. Então, é nesse sentido, seria muito interessante, quem sou eu para dar conselho à senhora é uma assistente social, e eu tenho certeza que a população tem que ficar sabendo desse trabalho, né? Uhum. E é nesse sentido que, se a senhora anda, daqui a 2 anos, mais ou menos, daqui uns, nós estamos em 2024. 2024, né? Então, daqui a 2 anos, 2025, 28? Hã? Não, 2 anos. 26. 26. Uhum. Então, tem tempo e é rápido de a senhora ainda correr muita terra aqui, né? Mas eu corro muito. Pra você ter ideia, não é fácil. Muitas dessas instituições eu sou voluntária. Em outras, eu consigo doações. Então, assim, o trabalho de Marivelônia, ele é um trabalho reconhecido. Quem não o reconhece são os membros dos grupos políticos que querem invisibilizar o meu trabalho. Mas a população mesmo conhece. Eu quero aqui, né, dizer, será que as pessoas sabem do artesanato que tem no Marajó? Será que sabem? Ou só na época da eleição essas pessoas vão lá no Marajó? Porque eu compro do artesanato do Marajó. Eu, hoje, por exemplo, fui tomar um café da manhã com um pastor e uma pastora, e eu levei um presente que eu comprei lá no Marajó, porque eu tenho algumas empreendedoras que eu frequento, que eu sou cliente. Será que essas pessoas que compõem esses grupos políticos, que criticam a Marivelônia, tomam café da manhã lá no Ipanema, como eu estive segunda-feira e fui convidada para tomar café? Será que elas tomam um chá da tarde no Pacaembuzinho? Eu não tô falando de campanha, não, porque em campanha os candidatos vão nos bairros. Eu estou falando do cotidiano, de chamar as pessoas pelo nome, de estar ali na casa das pessoas almoçando, sendo convidado para tomar um café, fazendo compra no comércio delas. Será que essas pessoas fazem isso? Marivelônia faz. Então na verdade, o que tem... em cada bairro de Valparaíso. Exatamente. Eu sou geralmente conhecida nos bairros periféricos, porque como sou uma assistente social, geralmente as coisas que eu faço e a minha contribuição enquanto profissional voluntária são nesses bairros, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu trouxe a primeira-dama, Michele Bolsonaro, eu trouxe para o CRAS do Ipanema. Foi o CRAS que eu escolhi para levá-la. Ela esteve lá, né? Sim, na época do governo Bolsonaro. Nós trouxemos junto com a primeira-dama da África. Então, o que acontece? Eu, uma secretária nacional, escolhi Valparaíso e escolhi o CRAS do Ipanema. Poderia ter escolhido qualquer outra cidade, poderia ter escolhido qualquer outro CRAS e escolhi esse. Então, assim, para dizer do meu cotidiano aqui, né? Agora, essas críticas que as pessoas fizeram, é porque trabalhava em Goiânia. Trabalhar é diferente de morar. Você trabalha aonde tem emprego. Eu fui convidada para um cargo comissionado, inclusive algumas pessoas, você vai voltar para Goiânia? Não vou voltar para Goiânia. Era um cargo comissionado. Mas se eu for falar isso, por exemplo, a deputada, ela também é funcionária pública, trabalhava em Brasília. Sim. Então, acho que esse negócio de trabalhar em Brasília aqui, tem muitos, né? Inclusive, de lá trabalha aqui. Exatamente. Então, acho que isso aí é natural. Quantos ACS
moram em Ceilândia e são ACS aqui, moram em Santa Maria e são ACS aqui. Passou no concurso, né? Passou no concurso. Aqui mais um aqui, ó, o Ângelo fala o seguinte, vindo como vice-prefeito, brincadeira, maior propaganda e tal. Adriano fala assim, boa noite, Tevaldo. Acredito que com a Maria Veloni, o Hospital Hugo poderia vir para cá. A senhora fala disso. Só quem tem essa força é quem tem mandato. Então, nós tivemos, né, nós temos um prefeito eleito e nós reconhecemos que foi eleito, não tem por que não reconhecer, e nós torcemos para que faça uma excelente gestão, porque fazer uma boa gestão significa dizer que o povo de Valparaíso está sendo bem cuidado. Então, a gente também tem que ter cuidado com essa questão de ser oposição por ser oposição. Tem gente que tem aquela ideia do quanto pior, melhor, né? E eu não. O que eu e as pessoas que caminham comigo entendem é que nós fazemos torcer para que dê certo, porque nós queremos uma cidade que seja melhor para todos. E que se em algum momento não fizer bem, nós iremos fazer uma crítica propositiva, mas não ficar numa torcida para dar errado. Ao contrário, nossa torcida é para que dê certo. Se tiver de ajudar, ajuda. Um processo democrático. Aqui também, uma grande mulher que me acompanhou dia e noite. Doutora Dione, olha, dando uma boa noite. Doutora Dione, boa noite. Ela aí acompanhou, essa aí foi fiel, não foi? Ela continua me acompanhando nas agendas. Nas agendas, né? Sim. Eu falei, tu põe uma matemática, depois se ela responder, a Diana Costa tanto tem população, espero que essa tenha sido melhor realizado. Carmen Lima também, precisamos do programa de menor aprendizado dos nossos jovens, qualificação, que é aquela que a senhora falou, que os jovens precisavam. Sim. Enfim, depois vai estar gravado no YouTube, vocês podem ainda, e a prefeita vai responder lá, tá certo? E também queremos agradecer aqui, queremos agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Sem isso a gente não consegue andar, que é certificado único digital, Highland Telecom, um grande abraço para o Anderson, o Ferro Amazônia de Goiás, a Casa do Mecânico, precisou de ferramenta, vai lá, Ferro Amazônia de Goiás, compre, faça seu pedido, e também o Léo aqui, que está aí na técnica, né, Léo? Nosso muito obrigado, e mais uma vez, a Nayara, que está aí também, falando conosco. Nayara é uma mãe atípica, Nayara. E ela fez uma importante participação na equipe que elaborou o plano de governo, porque o plano de governo foi feito a muitas mãos, né? Foi feito com pessoas que realmente tinham uma dor, tinham uma causa. Outros tinham experiência em determinadas políticas públicas. Então, nosso agradecimento a todas as pessoas que também tecnicamente contribuíram ali. E a Nayara foi uma, a dona Eli também foi outra, ela está orientada. Esperamos que Deus vá lá, toque você, viu, Eli? Sim, nós precisamos muito de você, viu, Eli? Fique bem, fique bem. Se Deus quiser. Mas voltando aqui, a senhora voltou para o seu trabalho e a viagem, porque a senhora deve estar cansada, né? E não é fácil acordar às 5 horas, ia dormir de madrugada. Ixi, às vezes eram 4 horas. Já viajou ou não? Vai viajar? Não, ainda não viajei porque eu estou tentando tirar férias, né? Porque como sou uma servidora efetiva, eu tenho que fazer cálculos ali de férias, né? Então, eu estou buscando ver se eu consigo pelo menos 10 dias de férias para dar uma descansada aí com o maridão, né? E ter ali um momento mais o casal, né? Mas por enquanto ainda não consegui essas férias. Mas vai conseguir, né? Com toda certeza descansar bastante, que não é fácil. Não, não é fácil. Trazer, inspirar e dar continuidade, porque a missão de uma política nunca para. Sempre está em inovação, sempre está em ação. Então, eu tenho certeza que quando você chegou lá, como candidata a prefeita,
e foi vitoriosa. A senhora acha que teve uma grande vitória nessa sua caminhada? Sim. Por favor, fala um pouco dela. Eu me sinto realizada por termos feito uma campanha bonita. Hoje mesmo eu fui lanchar ali no Céu Azul, né, numa lanchonete que eu costumo frequentar, e cheguei lá, as pessoas estavam, me cumprimentaram e parabenizaram. Foi uma campanha linda, uma campanha limpa, uma campanha honrosa. Então, eu tenho certeza que todos que caminharam nessa campanha com Maria Ivelônia e Dr. Marcelo Sorriso, o sentimento que tem é de que foram honrados, respeitados, né? Claro que cada um tem ali suas leituras, cada um tem suas necessidades, às vezes a gente não atende os anseios de todo mundo, mas tanto eu quanto o Dr. Marcelo Sorriso fomos sempre aqueles candidatos que buscamos dar importância às lideranças, escutar, respeitar. Uma das coisas que eu sempre fiz, todas as vezes que cheguei num bandeiraço ou que chegava pela manhã, na hora do café da manhã, nós fomos os candidatos que a gente deu café da manhã e almoço para as equipes. Então, assim, a gente chegava, fazia uma oração, dava uma palavra ali, abraçava, mostrava um gesto de carinho, sempre ali respeitando as pessoas. Então, tenho muita tranquilidade de que sai de cabeça erguida. Fizemos uma campanha honrosa. Se alguém ficou insatisfeito, às vezes isso também depende da pessoa, porque tem pessoas que são sempre insatisfeitas, sempre querem mais, né? Mas, no geral, o que eu tenho são pessoas muito gratas e dizendo que tanto eu quanto o Dr. Marcelo Sorriso fomos sempre respeitosos com elas. Para ter uma candidatura dessa, majoritária, sem um apoio familiar, é impossível. Uhum. E agora, esses momentos, é o momento já, nós vamos no final. Se a senhora quiser agradecer a sua família, declarar aí para o Oswaldo, que eu sei que ele estava ali direto com a senhora, com a sua filha também. Jamilson, agradecer porque você deixou esse espaço aqui para todos os candidatos, tanto prefeitos como vereadores, não só do Partido Solidariedade, mas você abriu um espaço sem cobrar nada de ninguém. Quem quis vir aqui nesta bancada, passaram por aqui e nós respeitamos a todos. Então, Jamilson, foi muito importante essa sua ação, essa janela que você abriu, dando oportunidade a, inclusive, pessoas correntes de você. E você também foi candidato. Então, só Deus para lhe pagar isso. Isso mostra que você não é egoísta, que você realmente abriu esse programa para as pessoas que necessitam, tanto na política como não na política, em momentos saudáveis e também difíceis. Então, está aí, mais uma demonstração quem é o pastor Jamilson. Então, eu estive aqui, vi e testemunho. Todos que quiseram ter vindo aqui nesta bancada vieram. Então, nós queremos te agradecer e que Deus possa recompensá-lo pela sua oportunidade de ver para todos aqui. Então, falando nesse momento, por favor, olhe para a câmera, agradeça a sua família, se a senhora quiser, outras pessoas, se a senhora quiser também. Esse é o momento de também eu ter a oportunidade de agradecer, certo? A senhora está conosco aqui, tem uma hora dessa, deveria estar viajando já, mas veio dar explicação aqui, um balanço que aconteceu na sua vida nessa campanha e como a senhora sai desta campanha. Sim. Por favor. Eu quero agradecer às crianças. Foi uma campanha que eu vi muitas crianças se envolvendo. Algumas até diziam assim: Maria Ivelônia, você é a minha melhor amiga adulta. Então, assim, foi linda assim, a participação das crianças nessa campanha, a participação dos jovens, né, dos adolescentes. Então, nós temos, por exemplo, uma menina, mas ela, apesar de eu ser muito mais velha, ela me inspira, que é a Isa, né, uma atleta. O Átila, também, do Céu Azul, é um atleta. São meninos que nos inspiram, mesmo muito jovens, eles nos inspiram. Então, muitas pessoas fizeram parte dessa campanha
mostraram lealdade, estão mostrando, porque uma campanha não acaba ali no dia 6, né, no dia da votação. Depois você tem toda uma questão de prestação de contas, de acertos, de mobília, uma série de coisas que você tem que fazer, aqui, né? E minha amiga. Aí, viu? Uma série de coisas, e ali as pessoas já não são mais contratadas, elas estão ali porque elas querem contribuir. Então, minha gratidão por tudo isso, minha gratidão à minha família, meu esposo, né, que sempre foi dos bastidores, ele não gosta muito de estar ali com os holofotes, mas sempre nos bastidores e continua nos ajudando, porque ainda estamos resolvendo situações de contabilidade, situação de prestação de contas, então ele ainda continua trabalhando na campanha. Minha gratidão à minha filha, né, que é dessa área do marketing, que trabalha nessa área, mas que ela dizia assim, mamãe, ela sempre dizia, Tevaldo, independente do resultado, eu te admiro e a senhora é uma vencedora, porque a senhora está fazendo isso para representar muitas pessoas. Então, ela sempre tinha essa fala, que independente de resultado, do ponto de vista de urnas, ela me considerava uma vencedora. A minha filha caçula foi o primeiro voto dela, né? E assim, não tem isso de ninguém obrigar ninguém a votar, não. Eu fui conquistar o voto dela e ela disse, mamãe, eu me orgulho do meu primeiro voto ser para a senhora. Realmente. Né? Então, assim, eu quero aqui dizer que sou muito grata pela família que eu tenho, sou muito grata. E também o seu pai. Meu pai veio do Piauí só para me ajudar. Como é o nome dele? Dimas. Seu Dimas. Isso. Seu Dimas, eu gostei muito do senhor. Eu vi o senhor lá na batalha. Não, meu pai veio veio para ajudar, até porque ele trabalhou muitos anos aqui, né, Tevaldo? Ele morou em Valparaíso, houve uma situação que separou da minha mãe e ele voltou para o Piauí. Mas ele trabalhou muitos anos aqui, então tem muitos amigos. Ficou aqui 2 semanas, mas 2 semanas intensas ali, pedindo voto, pedindo para os amigos dele. Então, assim, meu irmão também veio, meu irmão não mora aqui, é caminhoneiro, né? Então, assim, mora em todo lugar. E ele combinou de ficar 1 semana à disposição, ficou aqui em Valparaíso 1 semana também, buscando votos, falando com os amigos, fazendo visitas. Então, assim, é uma família que se uniu por um ideal, se uniu pelo que acreditava ser melhor para a cidade, e eu sou muito grata por isso. O pastor Jaimilson, eu quero fazer aqui uma colocação, porque ele sempre foi o meu coordenador. E nessa eleição, ele tomou a decisão de ser candidato. Então, também foi muito difícil, tanto para ele quanto para mim. Eu, porque estava acostumada tudo, só decidi junto com ele, e a partir do momento que ele se torna um candidato, ele tem que se comportar como um candidato, né? Ele precisa estar ali sendo respeitado, mas do seu espaço de candidatura. Tanto é que, se ele não fosse candidato, não precisava ter se afastado do programa, né? Então, se afastou, mas em momento nenhum ele teve dificuldade de colocar um espaço à disposição de outras pessoas que, como você bem colocou, disputavam, né, com ele. De alguma forma, você estaria dando visibilidade para alguém que está concorrendo pelo mesmo cargo que ele. E ele fez isso não só pelo partido que ele é filiado, mas para todos os partidos. Eu acompanhei e vi que deu ali a oportunidade, né, para todos. Mas ele foi muito bem representado, acho que você, Tevaldo, representou muito bem nesse espaço em que ele não pôde estar por força de legislação eleitoral. Então, tudo também coopera para ir fazendo ali novas lideranças, né? Eu, inclusive, acho que você tem que ter um programa agora, tem que combinar com o pastor Jaimilson
para ter um quadro aí dentro do Palavra Franca. Eu sou repórter, todo mundo sabe disso, mas na rádio, sou de rádio, né? Isso foi digo, não foi fácil, porque... Experiência nova, né? Experiência nova. O pastor Jamilson não tem que bater ele aqui como apresentador, né? Mas esse saiu muito bem. Então, só peço desculpa aos nossos amigos que estão desse lado lá. Tive aqui com todo prazer, com toda humildade que a gente tem que ter, né, em qualquer uma batalha que a gente se propõe fazer, como também no lado político, onde fui convidado. Quero aqui agradecer a oportunidade, né, e dizer que a senhora sai vitoriosa, porque quando as coisas são feitas com amor, com carinho, eu vi, né, então só tem a ganhar. Sim. E quem ganha, como a senhora sempre falou, não é a senhora, mas o povo. Sim. Os 8.056 votos que a senhora teve demonstra que o povo, 1/4, quer mudança. Resta agora a senhora dar continuidade ao seu trabalho político, como a senhora veio dando até aqui, para com que o povo possa, um dia, realmente ter essa grande mudança. Mas é um conselho que lhe falo e lhe peço: nunca desista do seu sonho. A senhora será um dia prefeita, se a senhora quiser. A senhora será um dia deputada, se a senhora quiser. Até presidente da República, se a senhora quiser. Tudo depende da senhora, dos seus sonhos e, primeiramente, de Deus, que eu vi e presenciei a sua fé nesta campanha. Então, aceite o nosso parabéns em nome aqui do programa Palavra Franca, em nome do pastor Jamilson e de todos que aqui colaboraram conosco, inclusive o Léo até agora conosco aqui. Tá? Então, nosso muito obrigado, e a senhora tem uns minutinhos aí para agradecer todos que a senhora quiser ali, por favor. Quero agradecer enormemente a audiência de cada um de vocês. Depois eu vou ler todas as orientações e comentários, né, e dizer que todos esses 8.056 pessoas, corações, né, que bateram ali junto com o coração de Maria Ivelônia e Marcelo Sorriso, que nós vamos continuar lutando por Valparaíso, vamos continuar ajudando Valparaíso. Teve algumas situações que eu me comprometi dentro de um plano de governo, mas tem ações ali que mesmo sem mandato, nós conseguimos fazer e nós vamos fazer. Então, quero convidar todos para me acompanhar pelas redes sociais. Meu Instagram é @mariaivelônia. Quando botar Maria e botar o Y, já vai aparecer. Vocês vão acompanhar tudo que eu fizer, inclusive cumprindo algumas promessas que fiz na campanha, mas que percebo que mesmo sem mandato eu consigo cumpri-las. E vou cumprir, porque o que nós queremos é um Valparaíso que seja melhor para todos. E nós vamos continuar nesse contato. Nossa gratidão a cada um da equipe. Sei que agora a gente não vai se ver com a mesma frequência, né? Porque cada um volta para o seu trabalho, a sua rotina normal, mas vamos estar unidos pela missão, unidos pelos valores que nós defendemos, unidos pelos vínculos e laços que nós estabelecemos. Então, continua o trabalho, continua a nossa luta por dias melhores. Muito obrigada e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado mais uma vez, que Deus lhe abençoe. Obrigada. Sucesso na sua vida política. Amém. Para você que nos acompanha, nosso muito obrigado e um beijo no coração de vocês. E na próxima sexta-feira, Jamilson aqui no comando. Tchau.